Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então a leitura do Diário de Santa Faustina. Dia 15 de fevereiro de 1935. Viagem por alguns dias à casa paterna, a fim de visitar minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse, porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela. Mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade. Sem me importar com a dor do coração, eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico, 15 de fevereiro, pela manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e me concedeu a licença para ir à casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe, que estava morrendo. Logo comecei a me preparar para a viagem e já, à noite, parti de Vilnius. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente, para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdessem seu mérito. Durante a viagem tive uma companhia muito agradável, porque no mesmo compartimento viajavam algumas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma travava-se uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às 11 horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente, dirigiu-se a mim e pediu que lhe respondesse se tinha obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente, conheci interiormente que promessa era essa e respondi: a senhora tem a obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Tratava-se de uma professora, que na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que, se esses exames lhe corressem bem, ela se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante os exames terem ocorrido favoravelmente, agora deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quero entrar no convento, mas a minha consciência não me deixa em paz, e apesar das diversões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria as providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com sua graça. Cheguei a Varsóvia de manhã e às 8 horas da noite já estava em casa. Que alegria para os pais e para toda a família! É difícil descrevê-la. Minha mãe tinha melhorado um pouco, mas o médico não dava nenhuma esperança de cura total. Após os cumprimentos, logo caímos todos de joelhos para agradecer a Deus pela graça de ter sido possível nos reunirmos todos mais uma vez na vida. Quando observei como o meu pai rezava, fiquei muito envergonhada, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor. E por isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos pais que me deu.
Como tudo mudou durante esses 10 anos. É difícil de reconhecer. O jardim que era tão pequeno agora está irreconhecível. Meus irmãos e irmãs, que eram ainda tão pequenos, agora não posso reconhecê-los. Todos cresceram e eu me admirei por não os encontrar como os havia deixado. Estácio me acompanhava todos os dias até a igreja. Eu sentia quanto essa pequena alma era agradável a Deus. No último dia, quando já não havia ninguém na igreja, fui com ele diante do Santíssimo Sacramento e rezamos juntos o Te Deum. Após um momento de silêncio, ofereci essa almazinha ao Dulcíssimo Coração de Jesus. Como eu era capaz de rezar bem nessa pequena igreja? Lembrei-me de todas as graças que tinha recebido nesse lugar e que, então, eu não compreendia, e das quais tantas vezes abusava, e espantava-me como podia ter sido tão cega. Quando eu refletia assim e lamentava a minha cegueira, vi Nosso Senhor brilhando numa beleza indizível, e ele me disse bondosamente: Minha eleita, eu te concederei graças ainda maiores, para que possa ser, por toda a eternidade, testemunha da minha misericórdia. Eu passei esses dias em casa em grande companhia, porque todos queriam encontrar-se comigo e trocar ao menos algumas palavras. Algumas vezes eu contava até 25 pessoas. Estavam interessados nas minhas narrações das vidas dos santos. Parecia-me que nossa casa era verdadeiramente uma casa de Deus, porque todas as noites falava-se apenas de Deus. Quando estava cansada de falar e desejosa de solidão e de silêncio, eu saía sem ser notada. À noite, para o pomar, a fim de conversar a sós com Deus. Assim mesmo não conseguia fazê-lo, porque logo vinham meus irmãos e irmãs, levavam-me para dentro e novamente era obrigado a falar com tantos olhares fixos em mim. Mas eu conseguia uma forma de descanso, pedia a meus irmãos que cantassem alguma coisa para mim, pois tinham lindas vozes. E, além disso, um deles tocava violino e outro bandolim. Assim, durante esse tempo, podia entregar-me à oração interior, sem evitar a companhia deles. Custava-me muito, ainda, beijar as crianças. As mulheres, minhas conhecidas, vinham com seus filhos e pediam que eu os tomasse, ao menos por um instante, nos meus braços e os beijasse. Viam nisso uma grande graça, e para mim isso era uma oportunidade para me exercitar na virtude, porque muitas estavam bastante sujas, mas para me superar e não demonstrar repulsa, aquela criança suja eu beijava 2 vezes. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, dizendo: Irmã, pegue-a, só por um momento nos seus braços. A natureza sentia repulsa, mas, sem me importar com nada, peguei a criança nos meus braços e beijei 2 vezes, nos olhos purulentos, pedindo a Deus que ela melhorasse. Tinha muitas oportunidades para me exercitar na virtude. Eu ouvia as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre, porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus, e em absoluto não me admirava da situação deles. Fiquei imensamente preocupada por não poder encontrar-me com 2 das minhas irmãs. Senti interiormente o grande perigo em que se encontravam suas almas. A dor me apertou o coração só de pensar nelas. Quando uma vez eu me sentia muito próxima de Deus, pedi com fervor ao Senhor a graça para elas,
E respondeu-me o Senhor: concedo-lhes não apenas as graças necessárias, mas também graças especiais. Compreendi que o Senhor as chamaria para uma união mais estreita com Ele. Alegro-me imensamente, porque um amor tão grande reina em nossa família. E amanhã a gente continua lendo essa parte que é um tanto longa da visita de Santa Faustina à família dela. Jesus, eu confio em vós.